Então vamos à resolução do exercício 12, né, da nossa lista de exercícios de revisão da P2, primeiro bimestre, primeiro ano. Olha só, trata-se de uma questão do módulo 9, não é? Para a gente revisar o módulo 9. Essa questão diz o seguinte: na figura a seguir, observamos a trajetória descrita por uma partícula ao longo de uma rodovia e os respectivos marcos quilométricos dos pontos A, B, C, D na rodovia. Então aqui, ó, quilômetro 0, quilômetro 15, quilômetro 60, quilômetro 80. Aí que está o detalhe do problema. Adotando-se a cidade C como origem dos espaços, ou seja, nós vamos adotar a cidade C como ponto de referência para a localização dos espaços ao longo dessa trajetória. E a trajetória descrita orientada de A para D, o espaço do automóvel em quilômetros em função do tempo, função horário dos espaços, é dada pela seguinte expressão: S igual a 20 menos 50t. Peraí, calma. Essa expressão aqui só vale quando nós definimos que o ponto C é a origem dos espaços. Ora, então vamos definir os espaços do ponto D, B e A em relação à origem. Veja só, do ponto C ao ponto D, ao longo da trajetória, nós temos do quilômetro 60 ao quilômetro 80, 20 quilômetros. Como a trajetória foi orientada no sentido de A para D, então essa região é a região das posições positivas. Qual é a posição, qual é o espaço, não é? Que está um comprimento de 20 km ao longo da trajetória da posição 0 na região positiva das posições? Olha, é o espaço 20 km. Legal, professor. E qual seria o espaço do ponto B? Ora, ao longo da trajetória, o comprimento do arco de trajetória do quilômetro 15 ao quilômetro 60 seria de 45 quilômetros. Então, qual é o espaço que está ao longo da trajetória a 45 km da origem do espaço na região negativa das posições? Ora, é o espaço 45 km, menos 45 km. Ok? E, finalmente, o espaço de A. O comprimento ao longo da trajetória do ponto A ao ponto C equivale a 60 km. Então, qual é o espaço de A? Muito bem, menos 60 km. Então, esta equação é válida para esses espaços, ok? Então, vamos lá. A pergunta é a seguinte: determine a posição do automóvel na origem dos tempos, indicando o ponto A, B, C ou D. Legal, então vamos lá. Basta utilizar a expressão algébrica da função horária dos espaços. Então, questão A. O espaço é igual a 20 menos 50 vezes t. Ok. A origem dos tempos equivale ao instante t igual a zero. Então, nós vamos ter aqui a posição da partícula, que muitas vezes nós chamamos de posição inicial, S índice zero, é igual a 20 menos 50 vezes o instante considerado. Zero, origem dos tempos. Então, isto vai me dar 50 vezes zero, zero. 20 menos zero, 20. Então, o espaço é o espaço 20 quilômetros, que corresponde a o espaço da cidade D, ok? Então, olha lá, o ponto aí considerado é o ponto D, ok? Legal. Agora vamos à questão B. Olha só, o instante que o automóvel passa pela origem do espaço. A origem do espaço é o nome que nós damos ao espaço zero, onde foi adotado o referencial, no caso, ponto C. Então, zero é igual a 20 menos 50 vezes t. Isola-se, não é? Vamos ter 50t igual a 20. Então, t é igual a 20 dividido por 50. E 20 dividido por 50 é 0,4 horas, ok? Então, 0,4 horas depois do disparo do relógio, ele estará passando pela origem do espaço, no caso, a cidade C. Em que instante o automóvel passa pelo ponto B? Agora tome muito cuidado, hein? Olha lá.
Qual é o espaço do ponto B quando adotamos o ponto C como origem? O espaço ponto B é o espaço menos 45 km. Então, eles perguntam em que instante ele está passando pelo espaço menos 45. Vamos substituir na equação, né, professor? Sim, olha lá. No lugar do espaço, eu vou colocar menos 45. Isso é igual a 20 menos 50 vezes t. Simplesmente substituir. Ok? Então, nós vamos ter que 50t é igual a 20 mais 45. Logo, 50t é igual a 65. Então, t é igual a 65 sobre 50. Ok? Então, vamos fazer essa continha? 65 dividido por 50 dá 1,3 horas. Ok? 1,3 horas. Então, 1,3 horas após o disparo do relógio, a partícula passa pelo ponto B. E é isso.